Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, amém. Bom dia, amigo. Vocês estão bem? Sextou, né? Pode deixar só esse som ligado? Quer dizer, Pode. só esse microfone ligado ou liga o outro também? Deixa eu ligar o outro para ver, mas acho que vai dar. Tá me Tá ouvindo? me ouvindo? Tá dando Tá dando eco. eco? Tá. Então é só isso, né? Então vamos lá. Eu vou começar a chamada, né? Porque senão a gente atrasa muito. Ana Clara. Presente. Ana Clara Couto. Ana Clara Couto. Você acredita que eu emagreci tanto que, sabe isso aqui meu cotovelozinho? Aqui, ó. Tá osso puro, né? Aí só, e eu tenho mania, quer dizer, fico sentado o dia todo, né? Preparando aula, essas coisas. Gente, eu tô aguentando de dor aqui, ó. E aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá osso puro já, ó. Ah, essa hora eu sinto falta da minha gordurinha, viu? Cuidado. Ai, oi! Eu já perdi 15 quilos já, em 3 meses. Ana Flávia, 15. Presente. Ana Júlia, Augusto Napoleão, Augusto Nunes, Camila de Castro, Presente. Carlos Eduardo, Daniel Mendonça, Diogo, Gabriel, Gabriel de Oliveira, Guilherme Guida, João Vitor, Júlia, desculpa, Júnior, Lívia Chagas, Presente. Lívia Ferraz, Presente. Marden Rezende, Presente. Maria Clara, Maria Eduarda, a Maria Clara falou presente? Eu viajei. Não, né? Maria Eduarda, Mariana, Presente. Mariana Lacerda, Presente. Mariela Júlia, Marina Gondim, Pedro Presente. Correia, Presente. Pedro, oi, Pedro Henrique Teodoro, Rafael Nascimento, Presente. não. Pô, contou mais cedo hoje?
Eu costumo atrasar, hoje deu certo. Tá virando. O importante é que você vem, né? Tem gente que vem bem. O Sabe, computador não ajuda também não, amigo. tá? Thiago Correia. Presente. Tomás. Tomás. Não? Vitor Henrique. Vinícius Borges. Presente. Então, quem entra depois, só me dá um toque aí. Ou alguém entrou que eu já tinha chamado? Não, né? Então vamos começar a nossa... Ô, Amin, Oi. você colocou presente pra mim que eu entrei se já tinha passado meu nome, Qual é o seu nome? João Vitor. Pronto. Tirei a pauta. Então agora nós vamos começar a nossa aulitia de hoje, que tem como unidade 4 Revolução Científica. E aí nós vamos começar... Antes da gente introduzir alguma coisa, eu coloquei esse videozinho para você compreender, né, o que nós vamos estudar. Muitos livros, principalmente o livro do Poliedro, do ano passado, versão antiga, ela sempre colocava a Revolução Científica primeiro, né, como base para as outras revoluções. Mas, seguindo, então, a cronologia, né, pelo que a gente entende, então vem primeiro os filósofos políticos, né, como Maquiavel, a gente acabou de estudar, e logo em seguida vem a Revolução Científica, e, na realidade, todos esses filósofos vão tentar dar uma resposta para a ciência. Dar uma resposta para a ciência. Né? Tanto uma ciência cosmológica, tanto quanto para uma ciência da natureza. Então, você pode perceber que, a partir do momento que nós estudamos os cientistas cosmológicos, depois nós vamos estudar os cientistas do conhecimento. Como assim os cientistas do conhecimento? Aqueles que vão tentar dar uma resposta segura, concreta, para ciências. Quando eu falo para ciências, eu entro no campo da física, da química, da biologia, né, de todas as ciências. Né? Então, para eles darem uma resposta para a ciência, eles tinham que buscar, né, encontrar um método seguro para essa ciência. Para essa ciência. Só que agora nós vamos falar que eles vão buscar um método seguro para a ciência. Não, eles vão fazer ciência a partir de agora, esses filósofos. Por quê? Porque eles começam a descobrir algo, né, que, na realidade, já estava descoberto, só que ninguém remexeu, né? Talvez por medo da autoridade religiosa. Né? E nós vamos ver que, até no final da vida do Copérnico, ele ficou mal falado, né? Ele ficou dito ou tido como doido, como louco, porque ele não teve nenhum direito de se defender, porque ele pediu para uma pessoa fazer uma introdução do livro dele, que era um protestante. O protestante coloca ele assim como um doido, né? Essas ideias dele aí são somente ideias dele, talvez não tenha um respaldo científico concreto, e o cara, Copérnico, morre sem saber disso. Que na introdução, né, o cara não quis nem assinar a introdução do livro do Copérnico, né? Publicou assim como se fosse uma ilusão de Copérnico. Fazer o quê? Tirar o gel, quer dizer, a Terra do centro, e colocar o Sol no centro. Né? E aí o Copérnico, se for ver, ficou tido como doido. Né? E ele não teve nem esse direito. Né? Como depois, quando a gente foi estudar o Galileu Galilei, nós vamos entender que a igreja perseguiu Galileu Galilei
ao ponto de ela fazer ele, no tribunal, né, perante todos, a contestar a sua própria teoria. Falar que ele estava louco, que ele estava sendo insensato de ter pensado dessa maneira. Por quê? Porque ele estava indo contra, né, um conhecimento, uma sabedoria, uma verdade, já lá na época de Aristóteles. E aí que nós vamos entender, peraí, se começa com Aristóteles, que é um filósofo grego, por que a Igreja Católica e a Idade Média medieval adotou o modelo geocêntrico? Né? Eu acho que eu vou começar minha aula hoje ao contrário da apostila, né? Eu vou começar ela pelo conectando da página 36, né? Para você entender como a Igreja ela adotou, como a Idade Média adotou o modelo geocêntrico, para a gente depois entender, né? Como Copérnico, né? Como Copérnico ele entendeu, né? Como Copérnico afirmou o heliocentrismo. Só que nós vamos entender o heliocentrismo, mas nós vamos perceber que o Copérnico ele só foi como que eu posso dizer, uma porta de entrada, né? Um início do heliocentrismo. Por que somente o início? Porque os seus cálculos eram concretos, sim. A sua tese estava concreta, estava baseada na verdade, né? Naquilo que é, sim. Só que ele ficou muito preso ainda nos modelos, né? De Ptolomeu, de Aristóteles, né? E aí que nós vamos entender. Então, por que Galileu Galilei tem grande força dentro dessa teoria da revolução científica? Porque ele, além dele afirmar aquilo que Copérnico, né, identificou, constatou, o Galileu Galilei ele vai fazer uma inovação, quer dizer, ele não vai copiar. Não estou falando que Copérnico copiou, tá? Mas o Copérnico ainda ele ficou muito preso na teoria de Aristóteles e de Ptolomeu. Então, isso não deu tanta força, não deu tanto crédito para a teoria dele. Tá? Então, nesse videozinho de 2 minutos, vai entender, ou melhor, vai colocar para nós o que é o estudo a partir de agora. Né? O que nós estamos estudando? O que nós vamos estudar a partir de agora? Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada, enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo. Terra ou Géa, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do universo. O geocentrismo da antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Eu já vou falar uma coisa lá do capítulo, quer dizer, da página 34, né? Gente, mas por quê? A questão é, mas por quê? Esse antigo modelo que começa com Aristóteles, né? E depois Ptolomeu, lá no século II, né? Que é um astrônomo egípcio, ele dá mais força para essa teoria aristotélica. Né? Então, a pergunta é por que, então, até na Idade Moderna, muitos acreditaram nessa teoria, né? Aí a resposta já está na página 34. Por quê? Porque você constatava pela sua experiência sensível, né? Você está parado, né? Presta atenção, você está parado olhando para cima. Quem você percebe que está movimentando, o Rafael? Quem movimenta? São os ossos, as estrelas, os planetas, eles se movimentam, não a gente. Então, é isso mesmo, a gente está parado. Então, a gente dá a sensação de que quem movimenta é o Sol, quem movimenta é a Lua, quem movimenta são os astros, as estrelas. Então, primeiro, por que ficou essa teoria geocêntrica por muito tempo? Pela experiência que nós temos, que é uma experiência sensível. Lembrando que Aristóteles era sensível também, quer dizer, era sensitivo, era empírico, né? Então,
essa teoria ela foi afirmada, reafirmada por muito tempo pela nossa própria experiência sensível. Então, você está parado, você está vendo tudo se movimentar. Então, você crê que está tudo intacto. Quer dizer, você está intacto, a Terra está intacta, mas quem gira é o planeta. Desculpa. Quem gira é o Sol, quem gira é a Lua, quem gira as estrelas. E você está intacto, parado. Né? E aí, também, outro ponto que a nossa apostila colocou, por que essa teoria foi reafirmada por muito e muito tempo? Pelos próprios cálculos que Ptolomeu, primeiro com Aristóteles, depois com Ptolomeu. Olha para você ver, o próprio vídeo explicou como Ptolomeu afirmava essa teoria, né? Dentro de esferas, nós estamos dentro de uma própria esfera maior, né? Tudo movimentado dentro dessa esfera e tal. Quer dizer, existia um respaldo sensitivo, experimental, empírico, e existia uma teoria racional aí por trás. Porque todo mundo, né, era baseado nas contas, nos cálculos, né, na previsão de Aristóteles e nos cálculos de Ptolomeu. Então, lógico que essa teoria perdurou e prevaleceu por muito tempo até a igreja adotar ela. Tá? Então, nossa, o povo era burro, não, o povo era ingênuo, não. Existia uma resposta tanto empírica, tanto racional, né? Até constatar racionalmente que existia um erro por trás disso. Tá claro isso? Isso aqui eu já bato na página 34 inteira. Né? Quando fala lá, ó, por que aqui na página 34, os cálculos de Copérnico, né? Afirma por que os modelos aristotélico, ptolomaico, por que o modelo aristotélico, ptolomaico se afirmou por muito tempo? Primeiro, estava de acordo com a atitude natural diante da nossa experiência acessível. E segundo, pelas sofisticações matemáticas feitas por Ptolomeu. Então, quer dizer, o Ptolomeu está no século II, antes de Cristo. Olha para você ver que inovação. Antes de Cristo. Né? Olha, pós-filosofia, filosofia nasceu no século VI, VII antes de Cristo. Olha para você ver que Ptolomeu está no século II. Olha o avanço matemático. Né? Se a matemática avançou tanto nos dias atuais, imagina naquela época. Quer dizer, era uma matemática muito fraca ainda, mas já tinha um respaldo matemático, né? Até a gente chegar ali, ó, na página 35, né? No ponto de Copérnico afirmar o heliocentrismo. Né? Então, tá. Na página 34, né, quando fala dos cálculos de Copérnico, né? E a filosofia, né, a religião ter aceitado isso, aceitou. Mas depois, se você for perceber, logo embaixo acima da foto de Copérnico, está falando os pontos, né, os 2 pontos, né, que mostram o erro do modelo ptolomaico, aristotélico-ptolomaico. Então, na primeira parte da página 34, né, está falando por que de ter afirmado o modelo geocêntrico pela experiência acessível e pela sofisticação do cálculo matemático feito por Ptolomeu. Depois, logo embaixo, na página 34 e 35, está mostrando os 2 grandes erros dentro da teoria de Ptolomeu. Observado à luz do heliocentrismo. Tá? Ok? Está tranquilo até aí? Então, você entendeu por que o modelo geocêntrico foi reafirmado por muito tempo? Primeiro, pelo avanço matemático da época. E segundo, pela nossa própria experiência acessível. Mas era um modelo perfeito? Não, era um modelo que tinha erros. Se você pegar na página 34 e 35, você vai ver que ele mostra os erros. E não é agora a minha função de ficar explicando tal erro.
Porque na física você consegue compreender ele muito mais. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente e a Terra permaneceu no centro do universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo e os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno. Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas... Tá vendo? Ó? Aí que está o erro dele. Tá? Ele está de parabéns. Ele afirmou e reafirmou algo que já tinha sido premeditado por alguns filósofos, que não tinham colocado a cara a tapa. Só que ele colocou a cara a tapa. Só que a teoria dele, né, de Copérnico, tem algumas lacunas, algumas faltas. Né? Lacunas significam alguns buracos que precisavam ser resolvidas. E Galileu vai e tenta resolver isso depois. Tá? Então, olha para você ver, ó, quando ele fala ali, ó, ele conseguiu compreender, só que ele não conseguiu responder, por exemplo, os movimentos dos astros. Né? Eles achavam que o movimento era tudo retilíneo, tudo correto, certinho e tal. Né? E não. Né? Não é tudo correto. Né? Não tem uma constância nesse movimento. Né? Vamos lá. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo. E em finais do século XVI e início do século XVII, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do universo. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, só um segundo, para você entender o conectando, tá? O conectando, ele vai te dar uma base para você entender todo essa linha cronológica da cosmologia, né? Então, primeiro momento, tudo começa com Aristóteles, né? Se você for pegar na página 34, né? A página 34, qual é o modelo antigo, tradicional do universo? Era assim, ó, a Terra fixa, imóvel, no centro do universo, cercado por camadas de esferas celestes, concêntricas, em que a Lua, o Sol, os planetas, as estrelas fixas eram cravadas como joias. Então, isso aqui é uma citação, tá? E aí, essa é uma citação que vem de encontro com a teoria de Aristóteles. Depois, o Ptolomeu, se você for entender ali, ó, o Ptolomeu ele desenvolve, ele continua a teoria de Aristóteles, só que baseado na matemática, nos cálculos. E aí, esse terceiro ponto está escrito ali, o quê, hein? Como você consegue entender? Está escrito ali. Alguém consegue ler o que está escrito ali? A Igreja Católica adota essas teorias. Aí, agora, pega a página 36 aí. Ô Rafael, dá para você ler aí o conectando para mim? Dá sim, dá sim. Na Idade Antiga, Aristóteles era um filósofo que valorizava, particularmente, a experiência sensível e afirmava que os fatos observáveis tinham primazia sobre a autoridade. Por que, então, Aristóteles foi invocado como estandarte contra as novas descobertas? O historiador da filosofia Anthony Kenny oferece uma resposta interessante. É um paradoxo que um dos maiores cientistas da antiguidade fosse tornar-se o maior obstáculo ao progresso científico nos primórdios da modernidade. A explicação, contudo, é simples.
Aristóteles foi, como que eu posso dizer, foi um empecilho para as novas descobertas do heliocentrismo. Né? Nossa, um cara tão bacana, tão científico para a sua época, por que ele foi um cara que atrapalhou o avanço científico da modernidade? Por que será? Graças à igreja também, porque a igreja ela centrou neste pensamento, ela acreditou, quer dizer, acreditar é colocar fé, ela colocou fé e ela afirmou isso. Né? Então, por que Aristóteles, um cara tão avançado, além de seu tempo, travou a ciência moderna? Por quê? Aí nós vamos entender. A explicação é simples. Porque toda a obra de Aristóteles, ela passou... Aristóteles, né? Depois Ptolomeu pega essas obras, entende um pouco. Depois a Igreja Católica vai dominar essas obras. Então, ela vai dominar as obras de Aristóteles e ela vai reafirmar aquilo que Aristóteles colocou como verdade. Então, continua para mim, o Rafael. Quando as obras de Aristóteles foram redescobertas no Ocidente Latino, elas foram apresentadas a uma sociedade que era predominantemente literária. O cristianismo, a semelhança do judaísmo e do islamismo, era uma religião do livro. A autoridade suprema repousava na Bíblia. A função da igreja era preservar, proclamar e interpretar as mensagens contidas naquele livro, além de promover os ideais e práticas que nele eram apresentados. Então, logo, os textos de Aristóteles asseguraram sua aceitação na Academia Latina. Em vez de serem lidos como estímulos para novas investigações, foram logo tratados com a reverência apropriada a um texto sagrado. Explicado fizeram com Aristóteles? Você consegue entender? Você consegue entender, Rafael, lendo esse texto? Eu entendi o seguinte, que a igreja ela pegou esses documentos de Aristóteles e, ao invés de ela usar como base para questionar, para tentar descobrir, ela simplesmente colocou que era isso. E Aristóteles foi tido como um santo, se você for perceber. Não, parece que Aristóteles ele se tornou um doutor da igreja, mesmo não tendo conhecido Jesus, porque a teoria de todos os santos da Igreja Católica escrevem teses e tal, né? Alguns são considerados doutores da igreja, né? São aqueles que doaram sua vida em nome de Cristo, da sua igreja e da formação da doutrina católica. Então, quer dizer, canonizaram, né? Beatificaram e canonizaram Aristóteles, né? Como cara, né? Como o doutor da igreja, como a verdade, sem ele mesmo ter conhecido Jesus Cristo, sem ele mesmo ter sido cristão. Então, se você for seguir essa cronologia aí, começa com Aristóteles, Ptolomeu desenvolve a teoria de Aristóteles, a Igreja Católica, né? Ela tem nas suas mãos o conteúdo de Aristóteles, né? E olha lá para você ver, fala assim, quando as obras de Aristóteles foram redescobertas no Ocidente Latino, elas foram apresentadas a uma sociedade totalmente literária, ou literata, quer dizer, pessoas inteligentes, né, que leram Aristóteles e compreenderam essa realidade. Então, a gente pode culpar a igreja, a gente pode ofender a igreja apontado, não, a culpa é sua por ter preservado este erro. Não, a culpa não é da igreja. A culpa da igreja seria ela fazer os cientistas, né, o Copérnico e o Galileu se calar frente a uma nova teoria. Mas a culpa não foi dela. Ela interpretou, né, Aristóteles, ou melhor, ela santificou, ela beatificou, ela colocou um Aristóteles como doutor da igreja. Ela usou da teoria de Aristóteles para reafirmar sua verdade. Tá? Então, agora, logo em seguida, né, o
Copérnico, né, revoltado com essa teoria, né, a teoria geocêntrica, ele vai, então, reafirmar, né, uma nova possibilidade. Então, na página 35, aqui, ó, nessa primeira parte aqui, está falando sobre um dos erros da teoria geocêntrica, tá? Só que aqui que vai começar a explicação. Desculpa, gente, é porque o Zoom aqui me alertou, tá? Então, para a gente finalizar a aula sobre Copérnico, nós temos que entender, então, que Copérnico fez o quê? Ele analisou e percebeu, não foi tão cientista como Galileu, que pegou o seu, né, o seu meio de observação, né, que é fugiu o nome do telescópio, né, para orientar o seu estudo, mas a partir dos seus estudos matemáticos ele começa a perceber que há algo errado, tem algo errado, tá? Então, qual era o modelo seguido até então? O geocêntrico, modelo ptolomaico ou também conhecido como aristotélico, ptolomaico, aristotélico ou geocêntrico. Então, era o modelo até então seguido, tá? E aí, Copérnico, né? Aí, se você pega a página 35, ele vai começar a falar. Copérnico usou, quer dizer, ousou, né? Usou não, tá? Ele foi ousado, né? Porque ele inovou. Considerar a possibilidade de um modelo completamente diferente. Lembrando que ele não foi o primeiro a ter interpretado, né, o heliocentrismo. Então, Copérnico se interessou por descobrir se essas suposições dos filósofos gregos antes de Cristo, que até falou o nome dele aí no texto, ou melhor, falou o nome dele no vídeo, que fugiu o nome dele aqui agora, tá? Que tinha, né, que ele tinha entendido que o hélio, né, quer dizer, o Sol estava no centro. Então, Copérnico ele vai aprofundar, né, e vai aprofundando este conhecimento, ele vai reafirmar, ou ele vai afirmar. Quer dizer, até então era só um conteúdo, um pensamento que ficou aí jogado, mas Copérnico ele afirma. Então, baseado num pensamento, ele pega esse pensamento, ele esmiuça esse pensamento, ele questiona, ele faz conta matemática, ele inova, né? Ele estuda, ele busca mais informação e afirma. Afirma o quê? O heliocentrismo, tá? Então, Copérnico eu estou aqui, tá? Ó, se alguém quiser entender onde eu estou, eu estou lendo aqui, ó. Pode grifar isso, Amin? Daqui a pouco eu vou mandar a foto para vocês que vocês podem grifar. Fechou. Copérnico se interessou por descobrir se essas suposições levariam a um modelo mais preciso, suposições de outros filósofos, antes de Cristo, antes da Igreja Católica. Ousado, por fim, imaginar que a Terra se movia. O resultado foi um modelo muito mais eficaz para explicar o que parecia estranho até então no sistema aristotélico, né, ptolomaico. Então, na realidade, ele chegou à verdade, mas aquilo que eu já falei para você, chegou à verdade, né, já pensada por outros. Então, a gente pode dar um respaldo, a gente pode dar um honra ao mérito ao Copérnico, né, por ele ter descoberto. A gente fica em dúvida, porque alguém já tinha pensado nisso. Mas a gente pode dar um honra, né, um parabéns para o Copérnico por ele ter sido ousado e afirmado, né, afirmado com base no seu estudo, no seu conhecimento, na sua ciência, que o hélio, quer dizer, o Sol estava no centro, né? E que a Terra e os outros planetas, né, que movimentava
que passava pelo Sol. Né? E o Sol estava ali todo bonitão lá no centro. Né? Então, depois, se você entender na página 35, logo em seguida, tem uma citação que explica essa mudança. Né? Só que eu quero que você foca nessa parte aqui. Ó. Olha aqui para você ver. Foi um feito considerável. E Copérnico tinha o conhecimento matemático necessário para dar sentido e força ao seu modelo. Ele não era um Zé Ninguém que afirma, gente, é o Sol sim que está no centro, sem dar base científica concreta. Então, por isso que a gente dá um honra ao mérito a ele. Porque um lá só pensou, mas não reafirmou, não deu um respaldo científico. Agora, o nosso amigo, o Copérnico, ele afirma e dá resposta concreta. Só que é aquilo, repetindo novamente, para ficar na sua cabeça, a teoria de Copérnico não foi totalmente concretizada pelos erros que ele ainda deixou para trás. E que erros são esses? Algumas afirmações referentes ao modelo geocêntrico de Aristóteles e de Ptolomeu. Então, grife para mim, se você quiser, essa parte que eu marquei aí. Ó. Foi um feito considerável e Copérnico tinha o conhecimento matemático necessário para dar sentido e força ao seu modelo. Mas não podemos nos esquecer de que o pensador mantinha vários pressupostos do sistema ptolomaico. Por exemplo, a ideia de que a órbita dos planetas, a órbita dos planetas é um círculo perfeito. Como ele manteve alguns pressupostos e uma complexidade matemática muito elevada, a capacidade de previsões do novo modelo não era significativa melhor que o sistema anterior. Seu grande triunfo era a capacidade de apresentar um modelo mais harmônico, em que o movimento dos planetas em torno do Sol parecia muito mais ordenado do que o de antes. Então, para a gente finalizar e concretizar essa ideia de Copérnico, Então, para a gente finalizar, ele desenvolve uma teoria, uma nova teoria, influenciado pelos filósofos que já tinha uma certa previsão do heliocentrismo, tanto dos filósofos da antiga e tanto dos filósofos da medieval. Aqui na nossa apostila fala que ele bebe da fonte de alguns filósofos medievais, que afirmou o heliocentrismo também. Tá? Só que quando ele faz a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, que é a novidade, é a ousadia dele, há um grande porém. Qual o porém? O erro. O erro de afirmar e de não responder alguns erros, algumas questões que ficaram para trás da teoria de Aristóteles e de Ptolomeu. Para a gente finalizar, na página 35 e 36, fala do que aconteceu na morte, na parte final da vida de Copérnico. O Copérnico ele entrega o seu livro para um clérigo protestante, chamado um teólogo protestante, chamado Andreas Orleander, e esse, Osleander, ele ao ler, ele ficou complexo, ele ficou bobo com essa teoria, só que ele ficou com medo. E aí, ao escrever a introdução, aquela parte, aquela introdução que sempre alguém dá para uma obra, ele não escreveu o nome dele, e falou assim, olha, essa teoria aí,
talvez ela não é concisa. As ideias de Copérnico talvez não são concretas. O que aconteceu? Deixou Copérnico passar despercebido na história da humanidade, como se fosse um cara louco, um cara que inventou uma teoria, mas que foi baseado somente na cabeça dele, e não, né, de uma investigação científica e concreta.